Fala galera, beleza? Vamos iniciar o nosso estudo aqui então da lei de tortura. É uma lei pequena, muito tranquila de a gente estudar, pouca jurisprudência, doutrina, né? Vamos passar pelos artigos, observar alguma coisa e depois vocês, questões, beleza? Vamos lá então. Lei de tortura, não esqueçam lá de seguir o nosso Instagram, né? Se quiserem seguir o Instagram deste professor, é prof.mateus Galiano, beleza? Dá uma moralzinha lá que eu vou seguir vocês de volta, tranquilo? Ali no artigo 1º, ele já vem dizendo pra gente, né, o que é crime. O que é considerado crime de tortura? No artigo 1º ele traz ali em dois incisos, né, o primeiro e o segundo ele vem explicando aí o que seria crime, tá, galera? Então, olha só, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, tá? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então a gente tem algumas coisas para falar aqui. A tortura, ela não é especificamente física, ela pode ser mental também, tá? Porque existe lá a tortura psicológica que veremos mais adiante. Também a tortura, ela não é na violência, torturar de fato, ela está na grave ameaça, tá? Beleza? Então no inciso 1º diz ali, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental com o fim de obter informações, com o fim de obter informações, declarações ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, quando a gente fala sobre informação, declaração, empregar a violência em prol disso aí, nós vamos chamar então de tortura prova, beleza? Tortura prova está ligado a informações. Informações, declarações, beleza, gente? Ali no inciso, na linha B, diz assim, para provocar ação ou omissão, ação é o fazer, né? Ação é o fazer, omissão é o não fazer. Beleza, gente? Tranquilo, é o não fazer. De natureza criminosa. Quando fala em ação ou omissão de natureza criminosa, estamos falando da tortura crime, tá, gente? Beleza? Em razão de discriminação racial ou religiosa, nós temos aqui a tortura racismo. Reparem que não é só racial, mas também religiosa. Então, tu vai procurar essas duas palavras-chave aí. Racial e religiosa, tá? Religiosa. Beleza aí, gente? Vamos lá. No inciso 2º, diz que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Então, submeter alguém, ter alguém, né, sob sua guarda, a poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico, tá? Ou mental, né? Como forma de aplicar, olha só, castigo pessoal, tá, galera? Castigo pessoal. Então nós temos aqui outra modalidade, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Nós vamos chamar isso aqui de, deixa eu pegar a vermelha aqui, nós vamos chamar de tortura-castigo, tá? Então tortura-castigo está ligada à questão de castigo pessoal, é isso que tu vai procurar na prova ali, beleza, pessoal? Tranquilidade, e lembrando que se ficar alguma dúvida, deixem aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia aí, beleza? Vamos lá. Parágrafo 1º, né? Na mesma pena incorre, olha só, na mesma pena incorre, qual pena? Reclusão de 2 a 8 anos, que é a pena de tortura-castigo. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. A pessoa é presa lá, né? E o cara está fazendo algo que não está previsto em lei para fins colocando sofrimento físico nessa pessoa, né? Então ele vai estar cumprindo aí, vai estar praticando a tortura e vai incorrer naquela pena ali de reclusão de 2 a 8 anos, que fala da tortura-castigo. Tranquilo, hein? Vamos lá. Parágrafo 2º agora. Aquele que se omite em face dessas condutas, ou seja, aquele que não faz nada, né? Não fez nada, ficou ali só olhando o troço feder. Tranquilo? Vamos lá. Esse aqui não fez nada, não faz nada. Ele é omisso, não faz nada, né? Não faz nada. Em face das suas condutas, quando tinha o dever, olha só, pessoal, aqui tá muito importante, quando ele tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção
de 1 a 4 anos. Então, olha só, 1 a 4 anos, detenção 1 a 4 anos. 1 a 4, detenção. Eu gosto de escrever porque a gente retém, né, mais informação. Eu sinto isso, não sei de vocês, mas acho que vocês também, né? Então, olha só, o cara se omitiu, mas só que não é qualquer pessoa que se omite, galera. A pessoa tem que ter o dever, de evitar ou apurá-la. Como assim? Por exemplo, o policial, ele tem o dever, né, de reprimir o crime. Tranquilo, gente? Por exemplo, a mãe, o pai, eles têm o dever de cuidado, eles têm o dever de evitar aquilo ali. Então, se o cara se omitiu em face dessas condutas, ele vai ter uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza? É o que está acontecendo aqui. Então, não é qualquer pessoa, tá, pessoal? Não é qualquer pessoa. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Nós, cidadãos, nós podemos prender pessoas. Podemos dar voz de prisão em flagrante delito. Só que quem é da segurança pública, o policial, ele tem o dever. Nós podemos, mas não temos o dever. Eles têm o dever. Entenderam isso aqui? Beleza? Depois ali no parágrafo 3º, ó, diz o seguinte: se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Então nós temos aqui uma tortura qualificada. Então vejam só, se resulta lesão grave ou gravíssima, nós vamos ter aí a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Reclusão 4 a 10. Beleza? Agora, se resulta morte, vai ser um pouquinho mais severo. Então, reclusão também, né? De 8 a 16 anos. Beleza? É que nós temos a detenção e a reclusão, né, galera? A detenção e a reclusão, qual a diferença? Uma é mais grave que a outra, é mais severa, é mais rígida, né? A reclusão é mais grave, são para crimes mais graves. Tem uma questão lá de diferença de início de pena, por exemplo, nós temos ali a detenção. A detenção tu pode iniciar no regime aberto, semiaberto, mas tu não pode iniciar no regime fechado. A reclusão tu pode iniciar no aberto, semiaberto e no fechado. Aí vai ter ali o tempo de pena, né? De 0 a 4 aberto, de 4 a 8 semiaberto, de 8 em diante fechado, né? Então tem esses detalhes que se estuda lá na parte do direito penal, beleza? Vamos lá. Então aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3, né? De 1/6 a 1/3. Para quem não entende, vamos tentar fazer um esquema aqui, ó. Vamos fazer isso aqui a pena, tá? Isso aqui é a pena. Vamos dividir aqui uma pena em 1/6. Vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certinho. Aqui, 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 aqui e aqui. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Dividimos em 6 ali a pena. Agora, 1/3. 1/3. Aqui, aqui. 1, 2, 3. Vejam só. Galera, deixa eu pegar o marca-texto. Se eu preencher aqui, ó, 1/6, eu vou preencher isso aqui só, 1/6. Então é uma pena mais branda, digamos assim. Foi aumentado de uma maneira pequena. Agora, se eu falo 1/3, 1/3 é esse quadrado inteiro aqui. É como se fosse valer 2/3, 2/6, entendeu? Então vejam só, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Aqui, galera, qual que é o bizu? Aumentar a pena, né? Pô, vamos tentar aumentar o mínimo possível. Qual é o mínimo? 1/6, beleza? Então aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por quem? Por agente público. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maiores de 60 anos. E se o crime é mediante sequestro, beleza? Aí tem o bizuzinho do Dicagás. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Quais são as vítimas? Deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante. O autor, o agente público e mediante sequestro. Então a Dicagás, o bizu do Dicagás. Bate um print aí, galera. Bate um print aqui, ó. Bate um print aí e posta nas redes sociais lá pra gente, beleza? Vamos lá.
Parágrafo 5º agora, né? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se o cara tomou 16 anos lá, galera, ele vai ter essa interdição vai ser de 32, porque é o dobro da pena aplicada, beleza? E o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele já disse que o efeito é automático, não precisa nem motivar, né, essa decisão aí, tranquilo? Então, o cara vai ser interditado aí, né, pelo dobro da pena aplicada, o STF diz que é efeito automático, não precisa motivar, beleza? Outra coisa, nós temos aqui o crime da tortura, que ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Galera, quando falamos aqui de inafiançável, é que não tem fiança, né? Não tem fiança. Não tem fiança para a soltura do preso ali. E o insuscetível de graça e anistia é que não tem perdão, tá? Basicamente é isso. Olha só, quando a gente fala aqui em anistia, isso aqui é um benefício, tá? É um perdão, vamos botar assim, ó. É um perdão pelo crime concedido pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional. Tranquilo aqui? A anistia, tá, galera? A graça é um perdão também, só que é concedido. É um perdão concedido, coloquem aí, pelo presidente da República. Tranquilo, gente? Pelo presidente da República. E essa graça, ela é individual, tá? Ela é individual. Tranquilo aqui então, gente? Ela é individual. Como assim individual? É que a graça, deixa eu voltar aqui. A graça, ela é concedida é um perdão concedido pelo presidente da República. Já o indulto, né, que também é concedido pelo presidente da República, é concedido para um grupo de pessoas. A graça é individual e digamos assim que o indulto é para um grupo de pessoas. Já a anistia é concedida lá pelo Congresso Nacional, beleza? Então o crime de tortura ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Isso aqui está lá na Constituição, no artigo 5º, que fala lá dos crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistias e os imprescritíveis também, né? Então, acredito que você já deve ter assistido essa aula aí, beleza? Vamos lá. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Qual que é o parágrafo 2º? É aquele lá que se omite. É o omisso, tá? É o omisso, beleza? Artigo 2º, né? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Olha só, não tenha sido cometido em território nacional. Então, aplique-se a lei de tortura em outros países? Sim. Em quais casos? Nestes aqui, ó. Sendo vítima brasileira ou encontrando-se sob local de jurisdição brasileira. Tranquilo então, gente? Então, olha só, pode ser aplicado fora do Brasil. Tá? Fora do território nacional. Quando? Quando que pode? Duas hipóteses, né? Em duas hipóteses. Quais são? Vítima brasileira ou em local brasileiro, vamos botar assim. Local brasileiro. Tranquilo aqui então, gente? Belezinha? Vamos lá. Aqui eu fiz o bizuzinho, ó, das qualificadoras, né? Se resulta a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e se resulta a morte. Se é lesão grave ou gravíssima, 4 a 10. Se é morte, 8 a 16, a pena de reclusão. Tranquilo? Depois são os casos de aumento de pena, né? Se o crime é cometido por agente público, se é cometido contra criança, adolescente, gestante, deficiente e maiores de 60, e o crime é cometido mediante sequestro. Tranquilo? Aí vai aumento, né, de 1/6 a 1/3, a depender aí do que ocorreu, né? Do que aconteceu. Vai ser estudado aí pelo magistrado, né? O caso concreto, beleza? Vamos lá. Observações importantes aqui que nós devemos ter, tá, galera? É um crime comum e material,
é um crime comum e material, pois exige o sofrimento físico ou mental constatado por meio pericial. Então aqui vai precisar da materialidade, né, galera? Vai precisar da materialidade do crime para ser constatado ali por um laudo pericial, beleza? Depois fala assim, é possível a tentativa, então admite tentativa. Ah, tentei torturar, então vai responder pelos atos tentados. É um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, eu não preciso que a vítima, né, ela vá lá e fale assim, ó, fui torturada. Não preciso. Não preciso dessa condição, né? Eu não preciso que a vítima vá lá provocar, digamos, o Estado, ou o Ministério Público, ou o Poder Judiciário, tá? É incondicionado. Aconteceu o crime, o Estado tem que agir. Basicamente é isso, beleza? Depois, não precisa deixar vestígios para configurar o crime de tortura, pois existe, né, a tortura psicológica e não tem como deixar um vestígio, é apenas o que a pessoa sentiu, né, ou passou ali emocionalmente, digamos assim. E a lei prevê determinadas motivações, mas não inclui, olha só, não inclui discriminação sexual. Então fiquem atentos, galera, é a discriminação racial e religiosa, não tem a sexual. A lei não traz isso aí e as questões adoram perguntar isso para vocês, beleza? Depois, não existe tortura na modalidade culposa. O que é a culposa, né? Fez sem querer. Fez sem querer. Sem querer querendo, né? Nem o Chaves. Fez sem querer. A dolosa é quando tu quer aquilo ali, né? Tu quer o resultado. A culposa tu não queria, fez sem querer, digamos assim. Então não existe modalidade culposa aqui na lei da tortura, beleza? Vamos lá. Chegamos ao fim. Galera, chegamos ao fim da nossa aula. Rapidinho, passamos pela lei os pontos mais importantes. É importante agora que vocês façam a resolução das questões. Se ficou alguma dúvida, interajam conosco para que nós possamos aí ter mais contato, mais proximidade, beleza? Sigam nossas redes sociais, nossa página lá no Facebook, se inscreva no nosso Instagram, isso é muito importante pra gente, pra galera saber do trabalho que exercemos aqui, beleza? Espero que você esteja motivado, imbuído na missão aí, pois falta muito pouco para você ser aprovado. Acredite no processo e principalmente em você, beleza? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus.